Bom, uma operação da Polícia do Rio de Janeiro desmantelou um esquema de venda ilegal de ingressos para as Olimpíadas do Rio, agora em 2016. A investigação identificou cambistas e apreendeu mais de 700 ingressos para Rio 2016, que seriam revendidos por preços muito mais caros que o do Comitê dos Jogos Olímpicos. Os ingressos eram anunciados em redes sociais. Pauta para o repórter Pedro Neville, que tem os detalhes dessa operação. Pedro, boa noite. Como é que funcionava esse esquema, então? Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, esquema de cambismo repetido, né? A gente já viu caso escandaloso na Copa do Mundo e agora novamente pelas redes sociais, como você bem falou, pelo Facebook e outras redes sociais. Esse grupo anunciava ingressos para a Olimpíada, que vai ser agora a partir de 5 de agosto. Eram 10 pessoas, pelo menos. A polícia identificou 10 suspeitos que revendiam por um preço muito maior do que o anunciado pelo comitê organizador. Esses ingressos, 714 ingressos, eram anunciados, portanto, pelo Facebook, pelas redes sociais. Agora acontece, Sérgio, que esses suspeitos ainda não tinham ingresso na mão. Esse ingresso é impresso numa fábrica, numa gráfica, nos Estados Unidos. O que a polícia fez? Na última sexta-feira, cumpriu mandado de busca e apreensão no comitê organizador dos Jogos, no centro do Rio de Janeiro, e apreendeu a ordem de impressão dos ingressos. Quer dizer, essa gráfica nos Estados Unidos, responsável pelas impressões, não vai ter então mais os endereços desses cambistas, repito, 10 cambistas, e não vai mandar para casa deles os ingressos. Esses ingressos só vão começar a ser enviados pelos Correios a partir de maio, ou seja, a polícia com essa operação de busca e apreensão conseguiu evitar que os ingressos cheguem nas mãos dos cambistas e, consequentemente, nas mãos de quem tiver interesse. A gente lembra que na Copa do Mundo já foi desbaratado um esquema de venda ilegal de ingresso também pelas redes sociais. 12 pessoas respondem em liberdade por esse crime. É o crime de cambismo com pena de 1 a 2 anos de prisão. Esses suspeitos agem nessa tentativa de revender ingressos, porque a gente sabe que muitos ingressos já terminaram, né, Sérgio? A gente sabe que os ingressos, por exemplo, para ver Usain Bolt, para ver as finais da natação, vôlei, futebol, esses esportes mais concorridos, já acabaram, então o pessoal se aproveita e aí tentando mais uma vez cometer esse crime, Sérgio. Ô Pedro, só para esclarecer para o pessoal de casa, essa era a gráfica oficial que fazia os ingressos para a Olimpíada de 2016 aqui no Rio de Janeiro. E esses ingressos eram, então, falsos e feitos em acordo com essa gráfica? Não, desculpa, se eu dei a entender isso, eu me expressei errado. A gráfica não tem nada a ver com esse esquema de cambismo. O que a polícia informou é que 10 suspeitos compraram ingressos pelo site do comitê e depois tinham a intenção de revender, já estavam anunciando ingressos que eles nem tinham ainda. Essa gráfica, na verdade, ela imprime e envia os ingressos para todo mundo que comprou. Para você, Sérgio, que já comprou, eu, por exemplo, estou esperando o meu, já comprei ingresso. Estou esperando o meu chegar em maio. Esses ingressos são impressos lá na gráfica, nos Estados Unidos, e depois são enviados para a casa das pessoas. O que a polícia conseguiu foi suspender a ordem de impressão. Ou seja, esses cambistas, esses 10 identificados, cambistas não, suspeitos de cambismo, a polícia apreendeu, portanto, a ordem de impressão dos ingressos que eles tinham comprado e que ainda seriam impressos nos Estados Unidos, Sérgio. Ok, então, de qualquer maneira, um episódio aí bastante lamentável. Agora, diga-se de passagem, tem cambista em tudo quanto é lugar do mundo. Primeiro mundo, na Europa, Estados Unidos, para partidas menos concorridas ou não. Agora, claro que a polícia tem que ficar atenta e investigar para evitar que isso aconteça na menor quantidade possível, né? Obrigado, Pedro Neville, com as informações ao vivo do Rio.